O pré-modernismo foi um período de intensa movimentação literária que marcou a transição entre o simbolismo e o modernismo. No início do século XX, o Brasil e o mundo estavam passando por uma fase de muitas mudanças, como, por exemplo, a transição da República da Espada para a República Velha, cuja política do café com leite concentrou o poder nas mãos paulistas e mineiras. Além da política do café com leite, inúmeras revoltas surgiram, como a revolta da vacina, revolta da chibata, revolta da armada, revolta de Canudos, entre outras. Diante disso, os artistas do momento foram se voltando para a realidade brasileira, e assim buscaram uma linguagem mais simples e coloquial, o que resultou na produção de diversas obras de caráter social. Na Europa, os movimentos artísticos de vanguarda, expressionismo, cubismo, futurismo, dadaísmo e surrealismo já começavam a mostrar uma postura inovadora. Eles anunciavam esse novo mundo em transição, e que se consolidaria aqui no Brasil com o movimento modernista, em 1922. O pré-modernismo é como ficou conhecido o período literário brasileiro, que vai de 1902 até 1922. Por ser um período de transição, o pré-modernismo apresenta traços de estilos do século XIX, como realismo, naturalismo, parnasianismo e simbolismo. Além disso, é marcado por um nacionalismo crítico, ou seja, sem idealizações românticas. Assim, autores como Lima Barreto, Graça Aranha e Monteiro Lobato mostraram um Brasil sem retoques. Monteiro Lobato, em seu livro de contos Urupês, traz a figura de Jeca Tatu, o caipira. Ao contrário do homem do campo idealizado no romantismo, o caipira de Lobato é cheio de defeitos e tem suas características negativas enfatizadas. Jeca representa toda a miséria e atraso econômico do país de então, e o descaso do governo em relação ao Brasil rural. Jeca foi caracterizado por Monteiro Lobato como um homem desleixado com sua aparência e higiene pessoal. Não tinha nenhum tipo de educação ou cultura, e Jeca era preguiçoso, como podemos ver no fragmento do texto. Porque a verdade nua manda dizer que entre as raças de variado matiz, formadoras da nacionalidade e metidas entre o estrangeiro recente e o aborígene de tabuinha no beiço, uma existe a vegetar de cócoras, incapaz de evolução, impenetrável ao progresso, feia e soma, nada a põe de pé. Nessa obra é possível apontar características pré-modernistas como, por exemplo, o nacionalismo de caráter crítico, as críticas sociais, a análise de questões raciais e muitas críticas ao romantismo. Jeca é uma denúncia do descaso do governo com relação às pessoas da zona rural, uma vez que, segundo Monteiro Lobato, abre aspas, Jeca Tatu não é assim, ele está assim. Ainda com relação à linguagem empregada por Monteiro Lobato, é interessante notar a grande influência que Urupês teve sobre a língua portuguesa falada no Brasil. A partir do livro, surgiram diversas palavras e expressões que hoje são dicionarizadas, como por exemplo o termo jeca, que vem do personagem Jeca Tatu e passou a ser sinônimo de caipira, morador da zona rural ou ainda mesmo pessoa de hábitos rudimentares. Os contos presentes nessa obra, eles tinham uma temática regionalista, ou seja, eles abordavam os problemas da cidade do Vale Paraíba na época do Monteiro Lobato. E além disso, a maioria dos contos relatados nessa obra, eles possuíam a tendência expressionista e a naturalista, sendo a expressionista caracterizada pelo exagero e a naturalista pelas ações repugnantes do ser humano. O conto em análise do livro Urupês que a gente vai estar analisando é o conto dos faroleiros. Nesse conto, o narrador ele relata pra gente a vivência dele quando ele passou alguns dias em um farol, onde ele conheceu duas pessoas que não se conversavam, não se davam bem. Eram Jerebita e Cabrea. O Jerebita ele afirmava que Cabrea ficou louco
Então ele perguntava ao narrador se seria crime matar a Cabreia em um ataque de loucura dele. Porém, algum tempo depois, o narrador ele acordou assustado no farol e os dois encontravam-se brigando, Jerebita e Cabreia. E nessa briga, Jerebita acaba por matar Cabreia mordendo seu pescoço. Depois que ele abandonou o farol, o narrador, depois de um tempo, ele tomou conta da real história, que seria a seguinte. Jerebita, numa época anterior, era casado com uma moça chamada Maria Rita, e ele foi traído por ela com Cabreia. Depois de um tempo, esse mesmo, o Cabreia, também foi traído pela Maria Rita, e por função do destino, os dois foram nomeados para trabalhar juntos no mesmo farol. E aí estabeleceu aquela grande tensão na vivência dos dois. Fazendo a análise desse trecho, a gente pode perceber algumas coisas bem interessantes. Que, diferente dos outros contos dessa obra, o Conto dos Faroleiros ele não é um conto regionalista, já que ele foi passado no litoral, que seria bem longe do Vale da Paraíba. Porém, a gente pode noticiar fortemente as características naturalistas, que seriam representadas pelas atitudes de traição vindas de Cabreia e Maria Rita, e a vingança, que foi o assassinato de Cabreia. E as características expressionistas também, vinda do exagero dos sentimentos e do remorso. Isso é tudo, pessoal.